Gente, vamos começar um vlog de leitura novo, tá? Mais organizado. Eu até fiquei feliz porque eu fui olhar fui editar, né, o último vlog e ele não ficou tão ruim quanto eu achei que ele tinha ficado. Eu achei que ele tava muito all over the place, mas eu cortei um monte de coisa dele também e deixei o mais coerente possível, assim, dentro da situação que a gente tava vivendo naquele vlog, tá? Aí, assim, infelizmente, várias coisas ficaram pra trás, tá? Naquele momento que eu falei com vocês, naquele vlog, eu tava lendo Jade City. Desde Jade City, eu li Os Reinos Quebrados, que foi o da NKG Sim, que eu conversei com vocês no vídeo de Leituras Verdes. Eu li Paper Girls 3 e 4, inclusive fiquei sabendo que a série foi cancelada na primeira temporada, mas ainda assim vou assistir. Todo mundo falou que tava muito ruim. Ok, tô aqui colando, tá? Eu li Fire and Blood, que foi o do George Martin que eu falei que eu ia pegar pra ler. Foi bem mais chatinho do que eu achei que seria, porque é como se fosse um livro de história, assim, e aí são muitas páginas, e é tipo, fulano encontrou fulano, que disse pra fulano, que Beltrano não sei o que lá, que blá, blá. Então é meio chatinho. Depois eu li Fantasmas, que é aquele quadrinho da mesma autora de Coragem, que eu tinha ganhado de presente. Também foi uma leitura que eu fiz no comecinho desse mês. Depois eu li Mansão Gallant, que eu comentei com vocês no finalzinho do último vlog. Falei que não deu bom, não deu bom. Li 2041, que saiu pra vocês aí um vídeo. Eu gostei bastante dessa leitura. Eu achei que o livro ia ser bem mais devagar do que ele foi. Na verdade, foi uma leitura super rápida. E eu tive várias coisas legais pra conversar, assim. Inclusive, já engatei várias conversas com várias pessoas diferentes a respeito do conteúdo daquele livro. Então, eu fiquei muito feliz. Se você não conferiu, passa lá, porque tá um vídeo bem legal e é um livro bem interessante também. Aí eu comecei as minhas conclusões, né? Porque eu queria concluir 4 séries agora em agosto. Eu queria concluir a duologia A Melodia de Sombras e Ruína. Então eu li o segundo, que é a Psalm of Storm and Silence. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Este aqui. Eu tô meio na correria, parece que eu tô falando muito rápido, né? Mas é porque a gente tem muita coisa pra conversar nesse vlog. Então, li este aqui, então, que é a conclusão. Esperava mais desse livro, tá? Eu gostei bem mais do primeiro do que eu gostei desse segundo aqui. Aí depois eu li O Reino dos Deuses, tá? É o terceiro e último livro dessa trilogia aqui. Inclusive, gerou uma figurinha, esse livro aqui, daquele vídeo de séries que eu falei, de séries que eu precisava concluir. Que eu falei que era só sentar e ler. E aí, essa semana eu tirei sarro lá no Catarse que o livro da figurinha, que é esse livro aqui, está lido, tá? Não só li as 3 histórias que estão aqui, como também cheguei no final e li a novela que é dentro desse mesmo universo, tá? Que se chama de Awakened Kingdom, que é tipo o nascimento de uma nova entidade, e é muito engraçadinho, porque é completamente diferente. A minha ordem atual, acho que de preferência dessa trilogia é 1, 3, 2, tá? 1, 3, 2. Terceiro me pareceu o mais devagar de todos eles, mas o personagem que tá narrando aquela história, que é o Sie, ele é muito interessante, porque ele compartilha alguns traços com o Lucy, por exemplo, de The House on the Cerulean Sea, porque ele é esse deus das trapaças, das travessuras, que fica preso no corpo de uma criança. Então tem todo um rolê aqui que tá acontecendo com ele nesse livro específico, e a gente vê ele passar por várias coisas. Às vezes ele faz umas maldades muito legal, aquelas entre muitas aspas. Depois eu li The City Born Great, que é um 0.5 para The City We Became, ou Nós Somos a Cidade, da NKG Sim. Se eu não me engano, essa história vai ser uma duologia e o segundo livro tá saindo agora. Agora não, eu acho que sai em novembro, outubro. E aí eu cruzei por esse conto. Eu sabia que ele já existia, mas eu tinha esquecido dele. Eu cruzei por esse conto e pensei, já vou ler, porque depois eu não vou querer ler depois que eu terminar, então eu vou ler agora, já finalizei. E aí eu peguei, então, Locklands. E finalizei Locklands, tá? Esse aqui é o terceiro livro dentro da trilogia dos Fundadores, que é composta por Foundryside, Shorefall e Locklands. Eu li Foundryside em 2020, depois eu reli ano passado, quando saiu o lançamento pela editora Morro Branco, e aí no começo desse ano eu li Shorefall e agora eu li Locklands e concluí essa trilogia. Então é a terceira trilogia concluída desse mês. Eu gostei de Locklands, mas ele não foi meu favorito da série, e como é que eu vou dizer assim? Eu tive um sentimento um pouco parecido com o outro livro, né, a Psalm, mas é por um motivo completamente diferente.
E eu não sei nem direito como explicar, porque parece uma coisa boba, tá? Mas eu vou tentar. Acompanha comigo. Eu acho que existe certas séries e certas histórias que têm substância, world building, e o autor tem habilidade pra construir grandes histórias a partir de algo. Tem histórias que já nascem grandes, então você já entra e você já vê o tamanho do rolê. Só que tem histórias que, mesmo com grandes potenciais de se expandir, às vezes elas deveriam ficar contidas. E o meu problema com Locklands é que eu acho que o autor expandiu a história para um contexto muito global, quando essa era uma história que me parecia mais divertida, mais interessante, mais... como é que eu vou dizer assim, mais engajante quando a gente tava falando de uma coisa mais localizada, quando a gente tava falando desse grupo de personagens vivendo essas aventuras, que é o que a gente vê no primeiro livro e que a gente vê no segundo, mas no segundo a gente já tem um pouco dessa ampliação do rolê. No terceiro livro, o terceiro livro se passa 8 anos depois do segundo, e a gente tá vendo aqui um mundo completamente diferente, a gente saiu daquele contexto daquela cidade, então fez muito assim com esse universo, e por fazer muito assim com esse universo, precisou fazer muito assim com aquele conceito mais básico do primeiro livro, que era você criar códigos para instruir objetos inanimados a terem funções animadas. E aí o autor elevou tanto a conversa desse livro para um outro rolê que às vezes me pareceu que eu perdi completamente o domínio sobre esse universo, porque qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser feita. A qualquer momento você pode abrir uma porta para um lugar desconhecido, para uma lógica desconhecida. E isso me perturba um pouco enquanto leitora, porque parece um deus ex machina a todo momento. Parece que o mundo perde as regras, parece que as coisas saem do controle. E existe jeitos de você fazer essa grandiosidade, você sentir o impacto grandioso daquelas ações no mundo, sem você, sei lá, tirar o controle, parecer perder o controle sobre a narrativa. E eu senti que o Robert Jackson Bennett perdeu um pouco o controle sobre a narrativa. Ele foi tão longe que no caminho pra ele chegar tão longe, ele perdeu as coisas que eram mais legais de Foundryside. A coisa que ele não perdeu aqui foi o bom humor do Clef, ou da Clave. Mas mesmo assim, ainda é muito menos. E uma coisa que me chamou a atenção é que parece... Pra mim soou, tá, que a grande protagonista do terceiro livro não é a Sancha, é a Berenice. E aí eu ficava sempre pensando, mas por quê? Por que ele mudou, sabe? O epílogo desse livro é muito bom, é muito legal. Ele traz de volta o sentimento que a gente tem em Foundryside ou no começo de Shorefall. Mas eu acho que até a gente chegar até esse epílogo, eu acho que a história foi longe demais. Essa é uma coisa que eu terminei e eu fiquei assim, gente, é sério que é disso que eu vou reclamar desse livro? Porque se você assistiu o vídeo dos livros verdes, eu falei sobre Jade City. E sobre Jade City eu falei exatamente o contrário. Aquela é uma história que ela não pode ficar contida ali. Porque a gente entende que ela contida ali, ela já tem consequências pro resto do mundo. E eu quero ver essas consequências. Mas eu também não quero me distanciar pra ver essas consequências ao ponto de que eu não lembre mais o que é a história essencial da história, entendeu? A história essencial da história, o plot principal da história. E eu acho que em Locklands a gente foi longe demais, sabe? Essas coisas legais que eu gostava tanto dessa história que eu acho que em sua maioria foram perdidas, sabe? Tudo se torna muito possível e impossível ao mesmo tempo. Porque você tem problemas impossíveis de solucionar e você tá criando soluções impossíveis o tempo inteiro. Então, esse é o tipo de desenvolvimento de world building que precisa de uma série maior pra ficar mais crível, pra gente dar mais baby steps, entendeu? É pra isso que séries de 5, 6 livros existem. Na trilogia, ou você precisa já vir com tudo logo de cara e você já deixar muito claro que a coisa vai ser grande, não você vai, deixa eu fazer esse robinho aqui e é isso, galera. Depois, nos próximos livros, eu invento todo um outro rolê que vai ir muito longe. Ou você tem que ser muito bom pra conduzir isso e não perder a linha narrativa, sabe? No meio do caminho. E eu acho que o Robert Jackson merece perder um pouquinho aqui. Mas eu acho que é isso, assim. Nem toda história precisa ser... Uau! E tem muitas histórias que, às vezes, ficam contidas que poderiam ser algo muito maior. Só que aí é tudo da dosagem. É tudo do... É dosagem, mas também é habilidade. Também é planejamento. Muito planejamento. Às vezes é muito planejamento. E aí, porque eu terminei Locklands um pouco frustrada, e porque eu tô um pouco cansada também, eu acho que no último vlog eu falei sobre isso, que eu preciso muito ler um livro 5 estrelas, porque eu tô me sentindo muito cansada.
Eu peguei King e as Libélulas, ou em inglês, porque estou ouvindo o audiobook, eu não tenho esse livro. É King and the Dragonflies, ó, essa capinha aqui. Vamos ver se a gente consegue focar, meninas. Eu estou ouvindo no Script, tá? Esse livro já foi lançado no Brasil, tá? Então, King e as Libélulas, mas eu não tenho ele, então, como tinha no Script, eu resolvi ouvir. E eu tô torcendo muito. Esse livro foi altamente elogiado, então eu tô torcendo muito pra esse livro dar uma salvadinha, assim, nesse momento, que eu preciso de um pouquinho de empolgação, tá? E aí, depois que eu ler esse livro, eu vou ler Piranesi, que também é outro livro com um grande potencial, dar uma salvadinha na minha vida, tá? Depois vou pegar The Shadowed Sun, que é o segundo livro, né? E conclusão da trilogia, que foi iniciada mês passado em Lua de Sangue. Expectativas pra esse livro? Não tenho. Porque eu não sei, nem sei que história é. Depois eu vou ler a sinopse, tá? Porque o primeiro livro termina como se tivesse terminado a história. Então eu não sei o que esperar desse segundo livro aqui. Deixa eu contar algumas coisas aleatórias pra vocês. Primeiro, quando eu finalizei aquele vídeo, o último vlog que vocês viram, que saiu na quarta-feira, dia 21 de setembro, eu acho, eu tava falando ainda sobre a Sanderson Week. A Sanderson Week foi ótima, inclusive na semana seguinte saiu o saldo das vendas, tá? Caminho dos Reis pegou a 5ª posição como livro mais vendido, acho que foi pela lista do Publish News, e colocou a trama pela primeira vez nessa lista. Foi uma coincidência que foi exatamente na semana da Sanderson Week, onde o livro nem estava no seu preço mais barato? Não acredito. Acredito que seja resultado do meu trabalho. Entre muitas outras coisas, pelo menos uma porcentagemzinha ali é resultado do meu trabalho, tá? Ele já teve sido vendido a 89, 99 e ele estava 130 na semana da Sanderson Week, tá? Então eu guardei essa vitória na minha gaveta, tá bom? É sobre isso. Depois disso, eu viajei pro Rock in Rio. E foi muito legal o Rock in Rio, mas o Rock in Rio é toda uma outra pérola que eu vou contar pra vocês num outro momento. E aí eu voltei do Rock in Rio na segunda, na quinta-feira eu me operei. Quinta-feira passada. Ontem eu saí do meu repouso. Ontem eu terminei o meu período de repouso. Outra pérola que eu preciso contar pra vocês. Hoje eu tô gravando pra vocês dia 21 e ontem, dia 20 de setembro, era feriado aqui no Rio Grande do Sul. Gente, eu juro pra vocês que eu ando muito louca da minha cabeça, tá? Desde que eu voltei da Bienal, caiu uns parafusinhos aqui, que é muita coisa, é uma coisa atrás da outra. Foi Bienal, daí depois foi o casamento da Bárbara, daí depois foi Sanderson Week, daí depois foi Rock in Rio, daí depois cirurgia, e agora eu tô tipo... Meu Deus do céu! Teve 2 finalizações de uma abertura de ramificação no meio disso do caminho Bookverso e eu completamente pirada. E aí, olha que engraçado. Antes do Rock in Rio, tá? No começo da outra semana, antes de eu saber de cirurgia, eu marquei as minhas aulas de Cambly dessa semana, porque eu sempre... eu sentei e marquei as daquela semana e as da próxima semana, que eu faço 2 aulas por semana. E eu cheguei a anotar na minha agenda. Eu anotei segunda, 9 horas, terça, 9 horas. Porque eu falei pra vocês, acho que no outro vlog, que eu mudei pra começar a fazer como uma das minhas primeiras coisas pela manhã, né? Segunda, fiz a minha aula, e a minha tutora de segunda-feira, ela tá assistindo House of the Dragon. Então a minha primeira aula da semana é sempre com ela, e a gente passa a aula inteira batendo caneco sobre o episódio. E se por acaso acabar o assunto de House of the Dragon antes do período da aula, a gente ainda conversa sobre Rings of Power, tá? Anéis do Poder, porque ela também tá assistindo. Então, é isso. E aí tem o update das 2 séries e a gente tem assunto toda semana até acabar as temporadas. Mas o que é engraçado dessa história? Terça-feira, feriado, me acordei bem feliz. Tomei café, me ajeitei, sentei aqui. Faltava 2 minutos pra começar a aula. Fui abrir, cliquei. Apareceu assim, você quer cancelar sua aula? E o quê? Aí eu olhei pra data, não era dia 20. Não era terça-feira, era quarta. Já fazia 10 dias que eu tinha marcado a aula, já não me lembrava mais. E aí eu só parei assim, olhei pros lados e pensei, putz, hoje é feriado, eu podia ter dormido até mais tarde. É o último dia do meu repouso. E eu tô aqui, agora eu tô aqui acordada. Então eu vou precisar fazer alguma coisa com a minha vida. E aí sentei e fui trabalhar. Nossa, que tristeza, né? Os parabéns, Tamires, pela desatenção. Mas pelo menos foi bom, porque eu consegui adiantar coisas do Leva. Inclusive, próximo Lendo em Voz Alta, vocês aguardem, tá? Vai sair dia 8 de outubro. E tá o suco do surto. Vou contar uma coisa pra vocês, pra deixar vocês instigados. A gente terminou de ler a última palavra do livro. O Léo olhou pra mim e falou, amiga, vamos deletar esse vídeo?
Esse é o nível do Lendo em Voz Alta, tá? Do próximo Lendo em Voz Alta. Então, aguardem. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uns livros pra mostrar pra vocês aqui que eu fui no correio hoje. Mas antes de eu ir pra isso, já que eu falei de Cambly ali atrás, deixa eu deixar com vocês um código de desconto, tá? Pra vocês aproveitarem aí, que vocês podem usar tanto para resgatar uma aula grátis, tá, gente? E olha só, a aula grátis, gente, você não precisa necessariamente assinar o plano pra ter acesso à aula grátis, tá? Você pode resgatar a aula grátis com o código, testar a plataforma com esses minutos da aula grátis e aí decidir se você quer assinar. Eu sei que essa dúvida surge de vez em quando, porque às vezes eu recebo questionamentos de vocês, seja aqui nos comentários, ou seja na DM lá do Insta, que vocês perguntam. Então não perde a oportunidade de fazer a aula pra você testar a plataforma e ver se vai funcionar pra você. O código dessa promoção é Aula Resenhando. E com esse cupom, gente, além da aula grátis, você também ganha desconto nos planos anuais e a aula, gente, acaba saindo apenas R$17. Então é mais uma oportunidade pra você conhecer a plataforma, mais uma oportunidade pra você testar aí e começar ou continuar praticando o seu inglês, conversando com tutores nativos, escolhendo o sotaque do tutor com quem você vai conversar. E lembrando, gente, que para você pesquisar tanto para o idioma quanto interesses em comum com o seu tutor, é só você usar essa caixinha aqui e digitar tanto o idioma, que no caso é português, ou o interesse. Então, por exemplo, você digita aqui literatura, muda aqui para todos, tá? Que senão vai aparecer só os que estão online. E vai aparecer todos os tutores que listaram literatura, por exemplo, como um dos seus interesses. Ou se você quer saber quem fala português, você digita português. E aí a mesma coisa, ó, vai aparecer as opções de quem fala português, pra você escolher a melhor opção pra você. Inclusive, eu recebi um e-mail essa semana com uma nova novidade, porque eu faço 2 aulas por semana de 30 minutos, e agora eu recebi um e-mail falando que eu posso distribuir até melhor, e posso fazer, tipo, 4 aulas de 15, ou uma de 30 e 2 de 15. Posso distribuir melhor esses minutos ao longo da minha semana. Então, a plataforma tá ficando mais flexível. Isso ajuda você também, que tem pouco tempo pra dedicar da sua semana pra praticar o inglês, você consiga encaixar melhor na sua rotina, tá? Então, tanto para resgatar a aula grátis, quanto para garantir o desconto nos planos anuais, que te garante que cada uma dessas aulas custe apenas R$17, o código é Aula Resenhando. E, gente, sempre lembrando que Cambly também tem a modalidade Kids, tá? Que é especialmente para crianças, então com toda uma jornada de aprendizado diferente, com professores também específicos que tenham experiência com crianças, e também tem cupom para o Cambly Kids, daí é Aula Resenhando Kids. Eu vou deixar aqui embaixo tanto os links como cupom para você ter todas as informações direitinho e já acessar e resgatar sua aula para não perder esta oportunidade, ok? E a validade desses cupons, gente, é de 1 semana. Então aproveita que você tá aqui, tá? Pra você não esquecer, já clica no link aqui embaixo e faz o seu resgate, porque a promoção só dura mais 1 semana, tá bom? Então bora garantir o seu desconto e vamos em frente aqui com os recebidos deste vlog. Gente, eu fui no correio hoje e hoje foi o primeiro dia que eu saí de casa depois da cirurgia, tá? Eu operei na quinta-feira e aí até ontem eu tava bem. E aí hoje eu criei coragem pra sair. Então vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Chegou a Ariadne, tá? Que é o novo lançamento da Planeta Minotauro. Eu já li esse livro, li pro desafio dos livros de indicados, né, na categoria fantasia do Goodreads, Choice Awards, mesmo vídeo que eu li O Coração da Bruxa, mesmo vídeo que eu li Under the Whispering Door, que eu li Orquídea Divina pela primeira vez, tá? Então os lançamentos estão chegando. Esse aqui é o terceiro. Este aqui é o terceiro livro daqueles lançamentos que eu li que tá chegando aqui no Brasil. Chegou Orquídea Divina, chegou Ariadne e chegou No Coração da Bruxa. Veja bem. E com esse pin que eu achei a coisa mais bonitinha. Olha só. Olha só, achei muito bonitinho. Aí recebi o Priorado da Laranjeira, tá? O segundo volume. Eu ganhei o primeiro na Bienal, tá? Esse aqui é o segundo. E aí a gente tem, então, esse livro que é um volume único, publicado em 2 volumes. Inclusive, é um volume único, mas saiu o anúncio do outro livro. KKK. O outro livro é um prequel, tá? Uma prequela. E a capa do outro livro também é bem bonita. E vão ser histórias independentes, tá? Então saiu esse aqui, essa capa aqui com as cores trocadas, prefiro não comentar. Aí eu recebi, tá? O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Se eu não me engano, gente, esse é o 3º volume desse livro. Porque vocês lembram que sabe por que acabei de olhar ali? Vocês lembram que há uns meses atrás a Companhia das Letras me mandou uma caixa de Paulo Coelho, porque eles tinham visto aquele meu vídeo da vergonha alheia? Um dos livros que eles mandaram foi o Diário de um Mago. E eu já tinha um exemplar do Diário de um Mago. Agora eu tenho esse aqui, outro desse aqui. Então vai ter 2 Diários de um Mago lá na lojinha. Tá? Mas Paulo Coelho completou 75 anos. Mas o que eu mais gostei, que eu queria mesmo, era isso aqui, ó.
bonecos magnéticos que eles fizeram igual que eles fizeram pro Zafon. Quando eles lançaram o Cidade de Vapor, eles lançaram magnéticos assim, com os 4 livros, e aí atrás tinha uma frasezinha de cada um deles. Eu vou sentar pra conversar com vocês sobre as outras coisas. Eu quero voltar no tópico Rock in Rio, eu quero voltar no tópico da cirurgia, tá? Na segunda metade desse vlog, mas eu vou parar por aqui por enquanto, tá? E pra gente ter 2 ambientes nesse vlog, pelo menos. Mas é isso, tá? Eu estou lendo King e as Libélulas. Espero que seja uma boa leitura. Provavelmente até da próxima vez que a gente falar eu já vou ter finalizado, já vou poder dizer pra você se gostei ou não. Aqui tem uma gatinha mimindo. Tá baba? Hein, tá braba? Não tá braba. Tô fazendo preguiça. Ai, tá. Ai. Tá na cobertinha que eu deixei em cima do sofá, é? Tá na cobertinha? Então tá. Onde é que tá teu irmão? Vamos catar. Vamos catar. Ele tá aqui no escritório. Não tá, que volte? Oi! Ali bagunça, aqui um gatinho. Oi, nenê! Oi! Que recepção calorosa! Tá cheio de pelo esse sofá. O que tu já veio aqui também? O que tu quer? Bom, eu resolvi gravar esse take agora porque eu tô muito orgulhosa de eu mesma hoje, tá? Porque eu editei o Deu Match, finalmente. Quando esse vlog sair, vocês já vão ter assistido o Deu Match. Gente, o Deu Match era pra ter saído em junho, tá? Ele era pra ter saído antes da Bienal. Tava me atormentando, porque os livros, gente, estavam lidos desde a primeira dezena de dias de junho, tá? Então não foi porque eu demorei. Só que eu queria muito ler o livro da Bárbara, como eu falei, então posterguei, até que deu, e aí depois eu tinha um monte de coisa atrasada aqui no canal que eu tava postando, então foi, mas finalmente saiu e espero que vocês tenham gostado de assistir, tá? Não, gente, e o que eu resolvi de BO essa semana, porque assim, eu fiquei sabendo da minha cirurgia bem no susto, tá? Eu tinha solicitado essa cirurgia há um tempo atrás, tava esperando liberação do plano, que nem era para a cirurgia, era para a locação do espaço do hospital, porque a cirurgia em si eu paguei particular, porque eu não consegui encontrar um cirurgião que eu confiasse que fizesse essa cirurgia pelo meu plano, porque o meu plano tá muito ruim. Assim, só que aí liberação de plano demora, como não era uma cirurgia de emergência, né, a ver navios, então eu fiz os encaminhamentos e aí assim, senta e espera. E aí, quando saiu a liberação, já saiu com data e horário marcado e eu que me virasse. Então, se eu não me engano, foi na quarta-feira, antes de eu embarcar pro Rock in Rio, eu viajei na sexta, que eu fiquei sabendo que a cirurgia estava marcada para quinta-feira. Então, eu ia chegar de volta na segunda, eu ia ter terça e quarta, na quinta eu ia operar. Quando a gente é autônomo, que é o meu caso, né, eu trabalho para eu mesma, toda essa questão de logística, especialmente também com internet, existe toda uma logística que você precisa organizar pra você conseguir tirar dias de folga, você tirar férias, você poder ficar uma grande quantidade de dias sem trabalhar. E eu já tava assim, ó, atolada de coisas, porque eu fechei vários trabalhos pra final de julho, agosto e setembro, o que é uma coisa excelente, tá? Quanto a isso, não é uma reclamação. Só que é tudo com data, e às vezes é bastante em cima da hora, e algumas coisas não tem prazo pra você estender. Então quando eu fiquei sabendo que a minha cirurgia ia ser dali a uma semana, e que nesses 7 dias eu só ia ter 3 dias úteis, bem dizer, eu fiquei louca. Aí eu tentei negociar algumas coisas eu consegui, outras eu não consegui, porque não era simplesmente fazer a cirurgia, eram 5 dias de repouso. Então, eu ia operar na quinta, então eu precisava de sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 6 dias. De uma semana que eu já vinha de 4, 5 dias parada. Então, assim, na logística do trabalho de uma pessoa que faz tudo, isso impacta drasticamente no rolê. Então eu precisei negociar vários trabalhos, jogar várias coisas. E aí eu tive 2 dias semana passada, que foi terça e quarta, pra eu resolver o máximo de coisas possível das coisas que eu precisava entregar semana passada. Inclusive muitas coisas do caminho Bookverse, porque abriu uma ramificação enquanto eu tava no Rock in Rio. E essa semana agora eu tô tendo que lidar com todas as coisas que eu precisei postergar, porque eu não ia conseguir entregar durante esses dias. Eu tinha um trabalho específico que tava me sugando a alma, porque eu não conseguia pensar em como resolver o problema do trabalho. Mas eu consegui.
tá? Eu ainda não gravei esse trabalho, vou gravar ele amanhã de manhã, mas eu já sei exatamente tudo que eu preciso fazer, e aí amanhã eu vou gravar e vou editar. E aí o Deu Match eu editei hoje, amanhã falta só montar um negocinho do termômetro, e aí ele vai sair no sábado, mas agora eu tô lutando com essas entregas, sabe? Amanhã, que é sexta-feira, pra mim, eu vou resolver 3 entregas, que são as últimas entregas que eu tenho que fazer no mês, porque são entregas que eu preciso mandar pra aprovação. Depois eu tenho uma entrega aqui começo de outubro, mas aí eu tenho toda semana que vem pra eu pensar essa entrega, o que é mais tranquilo. Porque, nossa, pesada essa semana, eu trabalhei bastante essa semana. Tô feliz com os resultados das coisas e com o fato de que eu consegui resolver essas coisas que precisavam ser resolvidas, mas que eu não tava muito... Eu tava meio preocupada, assim. Tava meio preocupada que não ia dar certo, mas deu certo, tá? Ontem tava lendo King e as Libélulas, eu terminei King e as Libélulas. Ele é um livro curto, ele é um livro suave, mas ele é um livro que vai tocar sobre muitas coisas, tá? Vai falar sobre racismo, vai falar sobre homofobia, vai falar sobre luto, tá? A gente tem aqui o King, ele perdeu o irmão há pouco tempo, e então ele tá lutando com o luto. Ele vive numa sociedade onde ele tem algumas pessoas que são extremamente racistas ao redor dele, ou da convivência dele. E ele é um jovem garoto que ainda tá entendendo o que é existir no mundo, sabe? Ele tá começando a ter os primeiros pensamentos adultos, assim. Não adultos, mas maduros, assim. Então, ele não entende muito bem o que é amar. O conceito de namorar é uma coisa tipo, o quê? Como assim? Andar de mão dada, beijinho, o que tá rolando aqui? Como é que eu descubro que eu gosto de alguém? A perda do irmão foi uma coisa muito brutal com ele, muito brutal com a família inteira, assim. E aí tem toda a dinâmica das relações dele, né? E aí tem esse menino, que é um garoto que ele gostava muito de passar um tempo com, era um amigo querido dele, e esse menino contou pra ele que ele era gay, né? E aí o irmão dele, que foi esse irmão que morreu, falou pra ele que não seria bom se ele mantivesse essa amizade, porque isso ia repercutir de forma ruim. E além dele ser preto, do King ser preto, ele não podia ser gay, né? Meio que essa é a intenção aqui. E aí o King, como respeita muito o irmão, ele se afasta desse garoto. Ele fala, olha, eu não vou poder mais ser seu amigo, e se afasta. E esse garoto desaparece aqui, num certo momento, e isso gera aqui toda uma certa situação aqui na própria relação dele com os outros amigos dele de escola, porque aí além dele ter que lidar com luto, né, ele preza muito por essa memória do irmão, então as coisas que o irmão falou pra ele são coisas que pesam, né, pra ele. Uma coisa que às vezes me incomoda com livros que tem personagens mais jovens, assim, é que os sentimentos, às vezes transpostos por esses personagens, parecem não estar de acordo com a idade. E aqui me parece muito real essas sensações todas que o King tá passando, de ele tá tendo esses primeiros pensamentos concisos, ele tá iniciando essa lógica de pensamento, sabe, de quem eu sou de verdade, quem eu quero ser, o que eu gosto, o que é gostar de uma pessoa, né? E o amadurecimento também da relação dele com os pais dele, né? Que também estão passando por toda uma barra, que é ter perdido um filho e agora, né, ter que lidar com só o seu luto, o luto do seu cônjuge e o luto do seu filho, né, mais novo, que perdeu o irmão. Então, é uma carga pesada, assim. Mas a história tem uma ludicidade, porque o King acredita que o irmão dele se transformou numa libélula. Que as dragonflies, né, as libélulas que ele vê num local específico ali de onde ele mora, ele acredita que o irmão é uma daquelas libélulas, porque no dia do enterro do irmão, uma libélula pousou no caixão dele. E é tipo um mecanismo que ele criou na cabeça dele pra ele não se sentir abandonado, porque na cabeça dele é como se o irmão dele ainda estivesse ali, porque ele consegue ver essas libélulas, né? E aí enquanto ele tá passando por todos esses processos de perceber essas coisas, ele também entra nessas neuras de ficar pensando, mas será que esse irmão dele é uma libélula mesmo? Será que ele é uma daquelas libélulas que tá lá? Só que por acaso ele já partiu e ele não sabe que ele partiu, sabe? Então tem isso pra dar uma quebrada, assim. É tudo... Assim, por mais que ele esteja sofrendo, a gente não tem cenas gráficas aqui, ou a gente não tem cenas explícitas sobre coisas, então acaba sendo um livro que
tem muita sensibilidade pra falar sobre esses assuntos, tá? Então eu gostei bastante da leitura de King e as Libélulas, acho que é uma boa leitura. Eu não sei como esse livro tá performando aqui no Brasil. Particularmente não gostei da escolha de capa, tá? Aqui da editora. Eu acho que infantilizou muito o livro. E apesar dele ser um livro com um personagem muito jovem, ele é um livro que tem uma mensagem que vai sim conversar com um público mais adolescente, adulto. Então não precisava ter escondido tanto o livro por trás daquela aura, sabe? E a capa internacional eu prefiro, porque é um meio rosto, né? Com King e as Libélulas escrito, né? Então eu prefiro a capa internacional. Eu acho que a capa nacional não passou o impacto que esse livro teve. E agora eu vou começar a ler Piranesi, tá? Que é uma leitura de Buddy Reed lá do Catarse. Vou voltar agora no tópico da minha cirurgia pra dizer que eu compartilhei nas stories o que era e eu recebi algumas mensagens de volta que eu achei bem interessantes, assim. A cirurgia que eu fiz, gente, foi uma remoção de pólipo do meu útero, tá? Então eu tava com um problema que eu estava tendo o meu período menstrual 2 vezes por mês. E eu tô tendo esse problema desde 2019. E eu sou uma pessoa que eu tenho problemas hormonais desde sempre. Tanto que a minha acne, ela é uma acne hormonal. E aí, muitas coisas aconteceram desde 2019, mas foi só no final do ano passado que foi identificado que eu tinha pólipo no meu útero. Aí, a minha ginecologista me encaminhou pra cirurgia. Eu fui então atrás de um ginecologista cirurgião, ou cirurgiã, né? Porque a minha médica não opera. E aí ele levantou uma coisa que realmente, ele falou assim, olha, você tá com um problema que tem muito tempo, e nesse período, essa situação aqui no teu útero apareceu só agora. Então, pode ser que não seja esse o problema. Pode ser que a gente faça a retirada disso e ainda assim tu tenha problemas. E aí tem que investigar mais o que é. Eu senti uma piora em outros aspectos da minha vida que também são influenciados pelos hormônios. Mulher vive uma vida triste, tá? Porque os hormônios da gente influenciam muitas coisas. Os hormônios influenciam na nossa pele, influenciam no nosso humor, influenciam na nossa disposição, influenciam no nosso peso, influenciam numa série de coisas, tá? Então se você tá com seus hormônios bagunçados, muita coisa na sua vida fica bagunçada, tá? E aí eu posterguei o que eu pude essa cirurgia por diversos motivos. E nenhum era porque eu, tava com medo de fazer cirurgia. Eram todos porque eu tava tentando procurar um médico do meu convênio, depois eu encontrei. Eu não lembro se eu comentei no vlog, mas eu comentei nas lives que deu toda uma treta em março, porque eu achei que eu ia conseguir encaminhar a cirurgia, depois eu descobri que eu só ia conseguir fazer particular, tanto que no fim eu tive que fazer particular porque eu não quis mais esperar. É um procedimento sem corte, tá, gente? Então ele é feito via vídeo e aí é inserido lá no meu útero as ferramentinhas, ele tira tudo e aí se poda o pólipo lá. Eu não tenho ovário policístico, pelo menos não tenho por enquanto. Eu não tinha tipo 1 milhão de pólipos. Foi uma coisa bem isolada, bem específica e que eu espero que não se repita, mas pode se repetir. Pode ser que daqui a 1 ano apareça outro pólipo que eu preciso remover, tá? As consequências dessa remoção foram que eu fiquei com muita cólica durante 5 dias. Eu fiquei de quinta a segunda com muita cólica. E sangramento por 15 dias, então eu vou ficar mais 10 dias tendo sangramento. E aí eu recebi vários feedbacks de meninas que estão com problema de pólipo, que tiveram experiências assim, que tem ovário policístico, que, enfim, várias coisas, de pessoas relatando que já fizeram cirurgia, outras falando que estão temerosas de fazer a cirurgia. E aí eu só queria então compartilhar aqui, porque tirando o incômodo de ter esses dias intensos de cólica e você, obviamente, ficar sangrando, que não é uma coisa agradável, né? Não é uma coisa agradável, principalmente nos primeiros dias. Depois você tá até acostumado, assim. Agora eu até não tô mais incomodando tanto com isso, mas nos primeiros dias foi bem incômodo. É um procedimento bem tranquilo. Pra casa, no mesmo dia, não precisei pousar no hospital nem nada. A mãe achou que ia precisar pousar no hospital. Ela achou que ia ter corte. Não. Então não é um procedimento muito invasivo, não é um procedimento agressivo, mas você fica uns dias meio ruim, e especialmente você fica meio grogue nos primeiros dias, porque o meu médico me deu 2 remédios de dor pra eu tomar concomitantemente, então, porque a coisa tava feia, assim, então, de cólica.
Então você fica meio, sonolenta e tal, mas de forma geral é um procedimento bem tranquilo de se fazer. Quando compartilhei nos stories de forma bem menos expressiva do que estou compartilhando aqui, levantaram alertas para outras coisas. Eu sempre acho muito engraçado isso, que te alertando para as mais diversas e mortais doenças. Eu faço meus exames regularmente, tá? Eu vou no ginecologista todo ano. Eu faço ecografia todo ano, tanto uterina quanto mamária, porque minha mãe precisou tirar tanto coisas da mama quanto do útero. Então eu tenho histórico familiar e desde que eu me conheço por gente, eu só falhei a minha ginecologista na minha consulta pontual em 2020 por causa da pandemia, tá? Foi o único ano que eu não fiz, eu faço regularmente, eu faço questão de pedir os exames. Eu sei que eu tenho uma tendência genética a isso acontecer, tá? Então não tem necessidade de você me mandar uma DM me assustando horrores com uma doença que você viveu. Tá dizendo pra eu ficar atenta. Eu sei que vocês fazem isso com a melhor das intenções, gente, mas é muito engraçado, tá? Nossa, Tami, você fica atenta porque eu... E aí vem um nível de escalonamento de situação que é muito engraçado. Eu recebi várias DMs nesse estilo, tá? Então... Não acho que eu estou falando... Porque toda vez que eu comento alguma coisa nesse sentido aqui, tem um alecrim dourado que se ofende amargamente e fica, nossa, que absurdo, não sei o que lá. Gente, eu recebi dezenas de mensagens de mulheres que tiveram algum tipo de problema relacionado a pólipo ou alguma coisa no útero. E, gente, deixa eu fazer um disclaimer aqui, porque toda vez que eu compartilho algo assim, tem algumas pessoas que ouvem com os pés, né? Porque não ouvem o que eu tô falando. Ou propositadamente não se pregam pra interpretar o que eu realmente quis falar, que é o seguinte, não tem problema nenhum você compartilhar na minha DM o que você tá sentindo ou o que você passou, isso nunca é o problema, tá? Se não for ofensivo, tá? Porque aí se for ofensivo tem problema, tá? O problema é você implicar que de alguma forma você sabe mais sobre o que eu tô passando do que eu. É você implicar que o que aconteceu com você tem alguma conexão com o que aconteceu comigo. É você implicar que por causa de um procedimento que em teoria foi simples, que eu fiz, que é diferente do seu procedimento, só porque tem o mesmo denominador comum, eu de repente estou fadada a ter uma doença horripilante, tá? Porque eu não sou uma pessoa impressionável com esse tipo de coisa. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar meu médico, vou fazer os exames, é isso que eu tenho feito nos últimos anos aí, pra tentar resolver esse problema. Mas tem algumas pessoas que são impressionáveis, tem algumas pessoas que esse tipo de coisa desencarrega na pessoa crise de ansiedade. Se a pessoa é hipocondríaca, então, meu Deus do céu, tá? Então é nesse sentido. Nunca é você compartilhar, é sempre o que você está supondo junto com esse compartilhamento, tá? Que às vezes é tentar você diagnosticar outra pessoa pelo que você passou, né? Você pode dizer, Tami, comigo eu vivi tal experiência. Tami, eu passei por tal situação, mas nunca dizer, Tami, fica alerta, viu, porque comigo foi não sei o que e virou não sei o que lá, que virou não sei o que virou não sei o que, e no final a mensagem foi assim, Tami, eu tive uma prima que passou por isso, que não sei o que lá, e a menina terminou me diagnosticando com câncer, tá? Então, assim, é só esse tipo de coisa, entendeu? Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Compartilhar a sua experiência nunca é um problema, o problema é quando você projeta essa experiência do que a outra pessoa tá passando, tá? E aí varia o nível do rolê, né? Daquelas desesperadas, daquelas que não fizeram procedimento ainda, de outros que fizeram e que tem coisas completamente diferentes do que eu tenho, tá? Porque sim, existem diversas coisas. Além do pólipo, eu também tenho um mioma no meu útero, tá? Que eu tô criando ele aqui dentro. Faz anos que a gente tá monitorando ele. Às vezes ele cresce 2 milímetros, às vezes ele cresce 1 milímetro, tá? Ele tá aqui faz anos, eu acho que eu descobri ele em 2016, tá? E ele tá aqui, a gente tá, todo ano a gente mede ele pra ver se tem alguma coisa, se ele vai se mover, porque dependendo da posição causa coisas diferentes. Então, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? E especialmente, quanto mais velha vou ficando, mais atenta também vou ficando, tá? Porque eu sei. Tem até uma certa idade que as coisas pioram, e aí depois parece que as coisas se estabilizam, né? E aí até essa idade tem que ficar sempre muito atento. Então fica aqui o alerta também pra você que é mulher e não está com os seus exames em dia, tá? Que não fez seu Papa Nicolau.
Se você nunca fez uma ecografia, pede pra fazer, especialmente se você tem plano de saúde, e aí você fica tranquilo de que tá tudo bem dentro de você, porque depois não adianta chorar no leite derramado, tá? Então, minha grande mensagem deste vlog talvez seja essa, tá? Você, mulher que está com seus exames ginecológicos atrasados, vá resolver. Vai fazer seus exames de sangue. Se a sua ginecologista não pede exame de sangue, pergunta pra ela, porque tem que pedir, tem que ver como é que estão as coisas, tá? É com a minha ginecologista que eu arrumo meus níveis de vitamina todo ano, tá? Faça o seu Papa Nicolau. É desconfortável, tem que abrir as pernas pra um estranho, pra uma estranha, pra meter um negócio dentro de você. Dá uma doidinha, dá, mas é importante, tá? É importante. Faça o exame do toque na mama. Se sentir qualquer coisinha, alerta a ginecologista também. A ginecologista também, a minha pelo menos também faz em mim quando eu vou lá. E também tem solicitado ecografia da mama. Eu ainda não fiz mamografia, tá? Mas nos próximos anos aí vou precisar fazer. Fique atento a isso, independente de se você tem uma vida sexual ativa, se você tem uma vida sexual não ativa, se você tem o mesmo parceiro há muitos anos, se você tem vários parceiros, se você tá começando a ter relações sexuais, ou até mesmo se você ainda não tem relações sexuais, mas você quer conversar, quer ver como são as coisas, quer entender melhor, marque sua consulta. Ginecologista e oftalmo é um negócio que não falho nunca, tá bom? Então é isso, tá aí meu relato, amanhã a gente conversa novamente. Gente, deu tudo errado ontem, tá? Eu não consegui começar a ler Piranesi, eu fui dormir super tarde. Então assim, vlog, eu fiquei de dar um leve comentário sobre o Rock in Rio. Foi uma experiência, assim, como é que eu vou dizer, memorável, tá? Eu gosto que as aventuras já começaram no aeroporto, tá? Porque pra ir a gente tinha conexão em São Paulo, então eu e a Lê pegamos voo de Porto Alegre, Congonhas, Rio de Janeiro. E aí a gente comprou passagem juntas. Só que em algum momento do rolê, o voo da Letícia mudou. E ela não viu que ela não tava no mesmo voo que eu. E aí o meu voo, o embarque começava, tipo, 7h25, tá? Por aí, 7h25 começava o meu embarque. Então a gente chegou lá, era 4 e pouco, eu acho, a gente sentou num café e ficamos matraqueando. E a Letícia ficava, mas Tami, a gente não tem que ir, mas Tami, a gente tem que ir, não. 7h25, o embarque, dali a pouco, ela resolve abrir o cartão de embarque dela. E ela fala, mas Tami, já foi o embarque. E eu, como não? Tá aqui, ó. Aí ela percebeu que, na verdade, o voo dela não era o mesmo voo. Ela tava sentada lá matraqueando comigo, esperando as minhas coordenadas do meu voo. E o avião dela já tinha até fechado as portas. Aí uma correria, porque aí ela vai pra falar, pra ver se ela consegue, nananã, e corre de um lado pro outro pra encontrar a pessoa certa que pode reagendar. E aí eu avisando, Lê, tô aqui na frente do portão, nem começou a embarcar ainda. E ela, pro cara da Latam, me bota no próximo voo! Tem um lá no portão 6 pra sair. Enfim, ela conseguiu fazer o cara botar ela no mesmo voo que eu tava. E aí, gente, a gente tinha pegado um apartamento que ficava bem na frente do Rock in Rio. Bem na frente, assim. Na verdade, é um condomínio que ficava bem na frente da cidade do rock ali, do Parque Olímpico. Então, porque vocês lembram que eu falei no outro vlog que tinham cancelado? Esse que tinham cancelado ficava um pouquinho mais longe. Aí a gente pegou um novo, era a primeira hospedagem do cara, então, tipo, a gente tava muito com medo de que desse errado. Porque aí, ali, tava bloqueado. Só entrava quem tivesse uma tag do Rock in Rio específica. Só que a gente não comprou ticket de ônibus antes. O cara tava nos orientando, o dono do apartamento nos orientou. Todo dia ele trazia uma informação diferente. Aí a gente pousou no Rio, e aí tinha que resolver uma outra treta, que era a mala da Letícia. Porque a gente despachou a nossa mala de mão, eles ficam com aquela coisa do, ai, não tem espaço no avião, não sei o que, então a gente despachou. Só que a mala da Letícia tinha ido com o voo que ela perdeu, não com o voo. A mala da Letícia chegou antes, aí, ai, recupera a mala, tá, recupera a mala. Foi uma coisa muito engraçada, porque parece que tinha uma força muito grande querendo que as coisas dessem errado, e ao mesmo tempo uma força muito poderosa fazendo as coisas darem certo, tá? Porque a Letícia conseguiu entrar no mesmo voo que eu, no fim das contas, que foi melhor do que ela ter ido num voo separado. A gente encontrou a mala dela com tranquilidade, e na hora que a gente foi pegar um táxi,
na saída do aeroporto, a gente conseguiu encontrar um táxi que era morador da área do Rock in Rio. Então ele nos largou literalmente dentro. Ele chegou a entrar no portão do prédio, ele entrou dentro do portão e nos largou na frente da porta pra entrar no prédio. Então, nesse sentido, deu tudo certo, tá? Mas foi uma aventurinha, assim, pra chegar lá. Aí o Léo já tinha chegado antes, já tava nos esperando com uma pizza, a lenda fez tudo. E aí, muito empolgados, né? Só que assim, não tinha previsão de chuva pro Rio de Janeiro no sábado. Então, assim, não levei capa de chuva, não levei nada. Amanheceu no sábado com previsão de chuva. E aí a gente, bom, fudeu, né? Fudeu. A gente chegou lá, a gente entrou, foi antes das 2, porque eles abriram um pouquinho antes, a gente entrou antes das 2. E aí a gente foi até o Palco Mundo e não tinha ninguém no Palco Mundo. Aí a gente sentou. Bom, vamos ficar aqui, né? De vez em quando um sai, dá uma volta, vai no banheiro e tal. A gente sentou lá, a galera começou a sentar, todo mundo muito tranquilinho, assim, galera se ajudando, né? Uma galera de boas ali, né? Mantendo um certo espaço entre todo mundo. Deu 4 horas da tarde, eu falei assim, bom, Léo, eu vou no banheiro e vou pegar uma coisa pra eu comer. Aí, Léo, eu vou junto contigo, o Léo pediu o que ele queria, a gente saiu. A gente ficou, sei lá, 10 minutos fora, indo no banheiro e comprando as coisas de comer. Quando a gente voltou, tinha 1 milhão de pessoas, e 1 milhão de pessoas mal educadas, que não queriam deixar a gente voltar pra onde a gente tava. E aí a coisa foi assim, a ladeira abaixo rapidamente, porque aí tinha gente que era mal educada, gente que empurrava, gente que ameaçava a gente, porque a gente só tava querendo voltar pra onde a gente tava, com um monte de água, comida e coisa. A gente demorou, sei lá, mais de meia hora, eu acho, pra conseguir chegar onde a gente tava com o Léo. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tava, tipo, nervosa, porque as pessoas não têm respeito nenhum, entendeu? Perdem a educação, perdem tudo. E aí eu sentei, eu peguei o que eu tinha comprado pra comer na mão, dei uma mordida, não consegui comer porque eu tava, tipo, realmente nervosa com o que tinha acontecido. E aí, do nada, as pessoas lá de trás começaram a empurrar. E aí, todo mundo levanta rápido, as pessoas caindo umas por cima das outras. E aí não tinha mais como sentar. Aí, sei lá, antes das 5 da tarde, já tava todo mundo de pé, não tinha mais espaço pra sentar. A galera tava super mal educada, empurrando de propósito pra, tipo, chegar mais perto e as pessoas que estão na frente não poderem ficar sentadas confortavelmente, porque, tipo, lá atrás não dava, então não vamos deixar lá na frente também, o que é simplesmente de uma falta de consideração sem tamanho, né? Tô me fudendo, então vou fazer a galera ali da frente se fuder também. E teve o show do Djavan, que abriu o Palco Mundo, né? O Palco Mundo abria às 6, e aí tem show às 6, às 8, às 6, às 8h10, às 10h10 e à meia-noite 15, né? Que começam os shows. E aí nos intervalos rola o Palco Sunset, né? Que aí passa no telão. Tocou Djavan, ok. Veio Bastille. Quando começou Bastille, começou a chover. E aí, meus amigos, a gente ficou na chuva das 8 da manhã às 4 da manhã, porque o show terminou, o Coldplay terminou 2 e pouco, aí até você ir no banheiro. E assim, ir no banheiro depois não foi um problema, porque a gente ficou, aí depois que voltou lá às 4 da tarde, não tinha mais como ir embora, entendeu, dali, não tinha como sair dali, saísse nunca mais. Então a gente ficou sem fazer xixi, porque quem vê o glamour de estar vendo o Coldplay de pertinho, não sabe os corre e os dramas que a gente tem que passar, tá? Então, sei lá, a gente ficou umas 10 horas sem conseguir fazer xixi, tá? Porque a gente foi fazer xixi, era, sei lá, quase 3 da manhã, depois. E fazer xixi não foi problema, o problema é sair. É impossível sair de lá. Tava chovendo, o que já complica as coisas, tava todo mundo molhado, tava todo mundo irritado, sem paciência, porque tava lá esse tempo todo. E, tipo assim, as portas abriam uma frestinha para as pessoas saírem, em vez de abrir as portas para as pessoas saírem, sabe? E aí, sei lá, tipo assim, no momento em que a gente saiu do banheiro, em direção à saída, foi quase 1 hora pra gente sair. A gente chegou no apartamento, já era quase 4 da manhã, porque depois que saía, tipo, era 5 minutos até chegar no apartamento caminhando. Então, 4 da manhã. Mas assim, muito perrengue, porque choveu muito. E assim, gente, completamente encharcada. Não tinha uma parte... Bom, saiu na internet, né, as fotos das pessoas com a mão toda enrugada, toda suja. Foi assim, uma situação de barril. Mas os shows ótimos, o show do Bastille, eles são muito animados, são muito queridos. A Camila Cabello, fiquei muito surpresa porque eu não tinha expectativa nenhuma, assim, tipo... eu conheço algumas músicas dela, mas nada demais. O show dela foi um dos com maior estrutura, assim, ela é muito querida, muito simpática, muito rebolativa, não sabia que ela era tão rebolativa. Tentando falar português, girou o meme do Duolingo.
E o show do Coldplay é incrível, né? Com a pulseirinha, luzes. O Chris Martin é um condutor muito carismático, né? Fizeram brincadeira, tiraram sarro, cantaram música em português. Enfim, foi muito legal, tá? Mas foi uma experiência, assim, que não é para os fracos, tá? Então a gente foi dormir 5 e pouco, no outro dia tinha outro dia. Aí a gente foi mais tarde, no outro dia era o dia da Dua Lipa. Aí a gente chegou lá, não tava tão perto, mas tava ali, a gente tava, tipo, no primeiro dia a gente ficou entre o palco e a bolinha ali de onde eles caminham um pouquinho mais pra frente. No segundo dia a gente ficou na bolinha, só que aí no segundo dia eu falei assim, olha, hoje eu quero caminhar no parque. E a Lê falou também, eu também. Aí o Léo chegou e sentou lá, porque ele queria muito ver a Dua Lipa de perto. Se a gente conseguir chegar aqui depois, a gente vem. Senão a gente vai ficar mais pra trás, onde der pra gente ficar, porque, tipo assim, não vou passar por aquilo de ontem de novo. Aí eu e a Letícia caminhamos umas 2 horas, passamos por todos os palcos, olhamos todas as coisas que tinha na cidade do rock e tal, e aí voltamos. A gente voltou, era umas 5h30, eu acho, quando a gente voltou pra perto do Léo. E a gente conseguiu chegar com tranquilidade no Léo, tá? Porque as pessoas estavam muito mais educadas nesse dia, muito mais tranquilas. E aí a gente ficou ali. E o segundo dia foi muito mais tranquilo. A gente já tava bem mais cansado, já tava com dor, né, no corpo. Mas aí foi muito mais tranquilo, especialmente quando tava chovendo. Só que aí no segundo dia a gente comprou capa de chuva, porque deu uma chovida durante a tarde, só que foi quando eu e a Letícia a gente tava caminhando. Aí a gente botou capa de chuva, depois na hora que a gente chegou lá já tirou a capa de chuva, porque não precisava ficar de capa de chuva. Aí no segundo dia teve Ivete Sangalo, que fez um show incrível. Depois teve a Rita Ora, que depois teve o show da Megan Thee Stallion. Eu conhecia 2 músicas, eu vi altas críticas, mas eu também li muito. Depois eu fui ler sobre o cenário, né, desse tipo de artista lá fora, e eles realmente, aquele é o tipo de show que ela faz. O brasileiro tá acostumado com o artista masculino botar um pijama e se apresentar e ser o melhor show do mundo. A artista feminina tem que montar um puta de um circo pra ser um bom show. E aí a rapper tem que fazer o mesmo rolê da artista feminina, que é trazer 1 milhão de cacareco pro palco. Daí veio o show da Dua Lipa. Eu tenho um hot take no show da Dua Lipa, tá? Todo mundo achou maravilhoso o show da Dua Lipa, teve o rolê dela ter atrasado lá. Eu achei o show da Dua Lipa muito mecânico, tá? Levando em consideração... Eu achei... O show é excelente, tá? É super bem executado, ela é maravilhosa, ela é linda, os dançarinos, tudo no show é muito bonito. Mas eu achei o show muito mecânico. Ela tá fazendo esse show há bastante tempo, ela sabe fazer o show de trás pra frente, e não existe nenhum tipo de esforço pessoal da artista de interagir com o público. Não houve nenhum esforço. Uma frase em português, gatinhos e gatinhas, e aí depois agradeceu os fãs brasileiros, e foi isso. E aí eu achei o show muito mecânico, especialmente depois de já ter visto vários outros shows, sabe? De ter visto a Rita Ora trazer a Pablo Vittar, de ter visto a Megan Thee Stallion fazer todo o rolê lá com os fãs, por mais que a crítica não tenha gostado, aquilo ali traz todo um tipo diferente de atenção pro show, que faz a diferença sim, porque faz do show algo único, entendeu? O show que acontece no Brasil é diferente do show que você vai assistir se ela estiver performando, sei lá, em Londres. Inclusive eu tinha visto alguns momentos dela no show que ela fez em São Paulo, e ela parecia muito mais... Sei lá, parecia que ela conversou mais, parece que ela fez mais coisas no show de São Paulo do que ela fez no show do Rock in Rio, tá? Então, assim, o show é belíssimo, ela é belíssima, cantou, só tem hit no show da Dua Lipa, mas achei o show mecânico, tá? Esse é meu hot take aí no show da Dua Lipa. Essa é a minha perspectiva do ponto de vista da sequência de shows, tá? Mas também dá pra aplicar aqui a mesma regra da Megan Thee Stallion, né? A gente contratou o show que ela tá executando lá fora, então por que a gente tá esperando que venha outra coisa? Enfim. E foi isso, gente. A volta depois foi super tranquila. Quero viver a experiência Rock in Rio de novo. Talvez tente um pouco diferente, talvez tente ter uma experiência um pouco mais VIP, de repente, numa próxima tentativa. Esse rolê de ficar lá, grudado no palco, é uma coisa que eu fiz porque eram artistas que eu gostava muito, tá? Coldplay, Dua Lipa, Bastille eu ouço também há um tempo, até a Rita Ora eu ouço bastante, e ouço mais Rita Ora do que ouço Camila Cabello, por exemplo, então fiz porque eram artistas que eu gosto e acompanho. Agora, se for artista que eu não, aí pra me botar sem fazer xixi por 10 horas tem que ser uma coisa muito sensacional, tá? Tem que fazer xixi a cada 3 horas. Então foi um desafio pessoal.
Foi um desafio, mas eu vivi a experiência Rock in Rio, assim, da forma mais drástica que podia ser. Nossa, o sábado, só de lembrar já me dá uma palpitação Teve uma hora que eu peguei a canga que eu levei pra sentar no chão. E eu botei sobre a minha cabeça, porque tava caindo muita água no meu óculos, eu não conseguia enxergar nada. E se eu tirasse o óculos eu não enxergava nada, e aí não conseguia enxergar nada. Aí eu botei e eu fiquei o show inteiro segurando. Inclusive tem uma foto daquelas de cima, que eu consigo saber quem sou eu na foto, porque eu tô segura. Tem tipo um paninho laranja com vermelho e azul, assim, na cabeça de uma pessoa. Aquela pessoa sou eu. Eu passei o show inteiro da Camila Cabello e do Coldplay de tendinha. Só com meus olhos pro lado de fora. Gatas. Viram novas experiências aí pela frente, mas queria contar esse causo aí pra vocês. Tenho certeza que esqueci de algum perrengue, mas de repente a gente retoma esse assunto, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido desse vlog. Não esquece de aproveitar o cupom de Cambly, tá? Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você garantir a sua aula grátis e também desconto caso você queira assinar a plataforma, tá? Lembrando que vale só uma semana depois da publicação desse vídeo, que vocês vão estar vendo, acredito eu, na segunda, dia 26, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra você, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, deixa o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo.